disso, nem na grande imprensa se tematiza isso, os casos são apresentados como coisas isoladas e a sociedade também não produz grandes mobilizações para enfrentar isso. Então, uma das minhas questões de pesquisa é buscar a produção dessa indiferença. E para mim, se a gente olhar para as culturas populares, a gente consegue entender, né? Quer dizer, antes de se criminalizar propriamente a juventude popular, há uma criminalização das formas de cultura e sociabilidade dessa juventude popular. Essa criminalização é parte da produção dessa indiferença. Para buscar entender isso, embora minhas pesquisas se voltem prioritariamente para o funk, eu fui ver um pouco da história das culturas negras, né, das culturas que vieram com as pessoas que foram trazidas forçadamente durante a escravidão da África para o Brasil. Foram diversos povos, diversas culturas, enfim, não tem tempo de eu falar disso aqui com mais detalhe. Mas o que é importante é que é um processo de longa duração, que não começou agora, que não começou nos anos 80, nos anos 90. Isso faz parte da própria formação do Brasil. Mas, assim, em tempos mais recentes, né, a gente vê que a gente teve, em 1888, a abolição da escravatura, em 1889, a proclamação da República, e em 1890, a promulgação de um Código Penal, onde havia explicitamente um capítulo que versava sobre a criminalização da capoeira, né, nominalmente ali tida como uma prática criminosa, era uma prática, sobretudo, compartilhada por ex-escravos, né, pessoas recém-libertas, né, e essa era a grande questão dessa República Brasileira, o que fazer com essa população recém-liberta. Essa população ela não foi integrada como cidadania plena, né? Não foi integrada economicamente, plenamente, nada disso. Então, o que fazer com essa população? E o Código Penal vai dar uma resposta para isso, que é uma resposta de criminalização. Então, se criminaliza a capoeira. E uma outra coisa que é mais impressionante, que é o chamado crime de vadiagem. O que é o crime de vadiagem? O crime de vadiagem era o seguinte: a pessoa que fosse pega conversando em grupo, tocando uma música, dançando, rindo alto, bebendo, poderia ser presa, poderia ser punida, poderia sofrer uma série de castigos bastante severos. Só que essas pessoas não eram quaisquer pessoas. Uma pessoa rica, por exemplo, estava fora do crime de vadiagem. Por quê? Porque ela tinha posses. Uma pessoa que tivesse um bom emprego também estava livre. Não preciso nem dizer que a maioria dessas pessoas, numa sociedade como a nossa, eram pessoas brancas, né? Então, quem era o alvo do crime de vadiagem? Eram aquelas pessoas pobres, eram pessoas que não tinham bons empregos e que, se fossem pegas se divertindo na rua, eram punidas. A gente sabe que tem toda uma discussão mais recente, pelo menos desde junho de 2013, sobre a questão de você prender ou processar pessoas por presumir que elas vão cometer um crime, né? Quer dizer, isso aconteceu com os manifestantes que foram processados, né, durante a Copa do Mundo. Quer dizer, eles não tinham feito nada, mas se presumiu que eles poderiam fazer alguma coisa e por isso foram processados, alguns foram presos e tudo mais. Mesmo no processo do impeachment da presidente, vários procedimentos, né, punitivos foram destinados àqueles que presumivelmente poderiam vir a cometer crimes. Então é importante a gente ver que isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa muito antiga, isso é uma coisa que faz parte da própria história da República Brasileira, né? E se a gente pegar o crime de vadiagem, é exatamente isso. Para falar do funk especificamente, no funk isso também acontece. Quer dizer, a própria existência de uma reunião de grande massa de jovens populares, né, é visto como uma ameaça à sociedade. Né? Jovens populares, jovens habitantes de favelas e periferias, negros, em grupo, na nossa sociedade são vistos como uma ameaça. Então o processo de criminalização não é tanto do funk em si, o funk como gênero musical. Porque a gente vê que o funk toca em boates, o funk toca em festas de casamento, o funk toca até em batizado. A questão é mais o funkeiro. Quem é que produz o funk? Quem é que se manifesta culturalmente por meio do funk? É essa juventude popular. Então o funk, ele é um meio
de se criminalizar essa juventude popular, criminalizando suas práticas culturais, suas formas de manifestação. Em relação ao funk especificamente, a gente pesquisando nos jornais do Rio de Janeiro, a gente vê que o funk se torna assunto a partir dos anos 80. Quando nem se cantava o funk em português ainda, a maior parte das músicas eram músicas cantadas em inglês. Mas começa a aparecer no jornal, assim, falando de baile, uma notícia ou outra falando de como eram os bailes, de como, às vezes, o som alto incomodava a vizinhança, coisas assim, muito light, vamos dizer assim. É a partir do início dos anos 90 que começa a aparecer no jornal um processo mais forte de criminalização do funk, sobretudo a partir de 92. A partir daí, quase toda notícia que a gente vai vendo, tanto no Jornal do Brasil quanto no Globo, eram notícias que mostravam como o funk era um mal para a sociedade, era um perigo em relação à segurança pública. Por que isso acontece? Acho que tem vários elementos aí nesse contexto. Mundialmente falando, os anos 90 são o momento da vitória do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma forma de governar que vai fazer o seguinte: você vê que tem questões que são geradas pela pobreza. Ao invés de você fazer políticas para superação das desigualdades sociais, você vai tratar essas coisas que vêm da pobreza com cadeia, com repressão da população pobre. Isso vai acontecer no mundo todo. Para garantir que as pessoas ricas ficassem cada vez mais ricas, falando de modo muito simples, você tinha que fazer com que os pobres fossem cada vez mais controlados. Então, há uma explosão da população carcerária em vários lugares no mundo, nos Estados Unidos principalmente, mas no Brasil também. A população carcerária no Brasil nos anos 90, ela cresce 5 vezes mais do que o nível da população normal. Então, isso vai consistir do que os autores vão chamar de Estado penal. É um Estado que encarcera para dar conta da questão social, Então, o funk ele começa a ser criminalizado justamente nesse momento. Ele é uma manifestação cultural, uma manifestação de rebeldia também da juventude popular, que precisava ser contida dentro dessa ótica, Então você vai associar os arrastões ao funk, a violência urbana ao funk. A gente vai vendo isso ser produzido nos jornais. Se você for fazer essa pesquisa, você vai ver como esse inimigo vai sendo construído, Até a gente chegar no meado da década, a gente vai ter CPI do funk. Isso é uma coisa inédita no mundo, Você tem uma CPI com gênero musical. Ao ponto da gente chegar no final dos anos 90 com quase todos os bailes de asfalto, os bailes de clubes que aconteciam fechados, os bailes que permanecem, em sua maioria, acontecem dentro das favelas, onde o caminho da autorização é um caminho informal, através do desenrolo com a própria polícia, com os comandos policiais da área. E, por fim, assim, para encerrar minha fala, que já estou no final, o último capítulo desse processo aí de criminalização vai acontecer com as UPPs, Quer dizer, a partir de 2008, a implementação das unidades de polícia pacificadora. Eu brinco que a primeira iniciativa cultural de uma UPP é sempre a proibição do baile funk, A primeira política cultural trazida pela UPP. Então, que vai lançar mão de um instrumento legal, que é a Resolução 013, para regular a produção desses eventos, que na prática vai ser a sua proibição. A Resolução 013 ela é baseada numa lei da censura federal, da época da ditadura. Então há todo um arcabouço legal aí para configurar essa criminalização. Então era só isso para a gente dar uma perspectiva histórica. Eu espero que alguém fale de resistência, que falar em 10 minutos só falar disso é derrota pura. Maravilhoso, cara. Obrigada. O que eu trabalhava? Eu falei pra ela que eu trabalhava com funk. Aí muitos olharam pra mim de forma tipo, ela é louca, trabalha com funk. Como ela se sustenta? Aí eu falei pra ela, eu me sustento da mesma forma que você. Só que o funk pra mim é vida. É o que eu mostrei em 3 dias.
aqui nessa tenda, naquela tenda da FLUP, para as crianças. Aquilo é o funk. O funk é cultura, o funk é uma arma. Da mesma forma que o samba, que o hip hop, que o balé clássico. Só que é uma arma que a favela tem para mostrar. A arma que o favelado tem é a voz, é o seu corpo, independente da forma que ele use. Tem muita gente que dança de rua. Aí quando você chega num evento, você tá dançando de quê? De funk, te olham da cabeça aos pés. Aí perguntaram pra mim, mas como é que você sustenta seu filho? Eu falei, filho não, filhos, porque eu tenho 28 anos, estou no 6º período da faculdade de jornalismo, sou dançarina de passinho há 12, 13 anos, canto funk há mais ou menos 2 anos, mas sou cantora há 6 anos. Então assim, tenho sim o que falar. Sou mãe, sou nascida e criada numa favela, sou negra, hoje sou mãe solteira, tenho 4 filhos para criar. Então assim, o funk pra mim é isso. É todo dia de manhã eu acordar e mostrar para o meu filho que ele pode ser o que ele quiser ser, independente do que o governo mande ele ser. Na estatística, eu tinha que ser uma universitária, casada ou mal educada, porque o governo quer isso. O governo não quer educação do pobre. O pobre só é útil para ele na hora da eleição e ele não sabendo nada o que falar, nada o que dizer num debate. O pobre só é bom quando é mal educado, quando não tem educação, quando não tem o que se expressar. Aí o pobre para ele serve assim. Mas o pobre quando busca a cultura, quando o jovem busca a cultura, quando o jovem busca os estudos, aí o pobre não presta. Aí o favelado ele tem que ser esculachado, o negro tem que ser excluído. Quando eu fui fazer minha prova da bolsa, a mulher perguntou para mim se eu queria fazer na cota. Eu falei que não. Apesar de que eu bato palma para todos aqueles que lutaram pelas cotas na faculdade. Isso é incrível. Algo que tem que ser lembrado todos os dias da vida de um negro, de um favelado. Só que eu não quis fazer porque eu sou capaz de fazer a prova que o branco faz. E eu fui capaz e passei com 100%, algo que um branco não conseguia 20%. Então assim, eu sou negra, sim, mostrei pra ela. Sou negra, filha. Demoro 2 horas para chegar na faculdade. Mas eu venho aqui com glórias. E vou terminar e vou entregar. Por mais que eu não exerça o jornalismo. Porque o meu foco hoje é a música. Mas eu vou poder mostrar sim, meu diploma e falar. Sou negra, favelada, mãe de família. Moro, nasci e cresci na favela que eu amo. Nasci sim. Mas eu mostro para os meus filhos que eles nasceram dali, mas podem sair. Mas nunca se esquecerem de onde eles são. Eu não vou falar para vocês que eu vou morrer na Cidade Alta. Eu quero algo melhor para minha vida, com certeza. Se eu falar para você, não quero viajar o mundo, mentira, eu não sou hipócrita. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer o Brasil, eu quero conhecer tudo. Mas eu quero voltar para minha favela e mostrar para eles que todos eles podem sair de lá tranquilamente. A Cidade de Deus pode mostrar sim. Hoje, todo mundo falava assim, as crianças falavam assim, eu não gosto de ler livro. No primeiro dia, na quarta-feira. Você gosta de ler livro? Não. Você gosta de música? Gosto. A música é o quê? Letras. Começa como? Escrevendo. Como é que você não gosta de ler livro? Entendeu? Então assim, é uma adaptação, são etapas. Os jovens têm que aprender que tudo são etapas. E são etapas que é difícil, mas sinceramente, o difícil é mais glorioso. O difícil é mais gostoso. Não vou falar pra você que é fácil acordar às 6 horas da manhã e chegar na faculdade meia-noite e meia. Não é fácil. Não é fácil criar 4 filhos e mostrar pra eles que a educação é a única forma e a única solução de vida que eles têm. Não é fácil. Não é fácil chegar num palco e mostrar que o funk não é só a putaria, pornografia ou proibidão com fuzil pro alto. Não é fácil. Mas, sinceramente, cada degrau que eu subo nessa minha trajetória é uma vitória. Para mostrar para as crianças, para os jovens, até mesmo para os adultos, que o funk, que o passinho de favela é sim uma forma de mostrar para o Brasil que favelado tem cultura. Obrigada.
feliz de estar aqui nesta tarde, apesar de tudo, né? Apesar do país que a gente está vivendo hoje, particularmente não me trazer muitas alegrias, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para falar de um tema que me parece que diz respeito a todos nós, né? A nossa democracia, porque o que a gente está falando aqui efetivamente é disso. A gente está falando de democracia, a gente está falando de política. É disso que a gente está falando. E é muito bacana falar disso numa festa de literatura e às vésperas de mais um aniversário da nossa República. Né? Um aniversário que, honestamente, a gente não tem muito o que comemorar. Se a gente parar para pensar um pouquinho no que ela tem sido desde que ela foi proclamada. Né? Eu digo que é fundamental debater isso numa festa de literatura, porque a democracia, quando ela nasce na Grécia, ela nasce justamente no momento, junto com ela, está explodindo a literatura, o teatro grego, a filosofia, as artes. Isso tudo é manifestação de um mesmo fenômeno. Né? Política, a gente não faz só com a cabeça. Política a gente faz com o coração. Política é circulação de afetos. Por isso que política tem tudo a ver com literatura, tem tudo a ver com poesia. Isso me faz pensar que essa coisa do brasileiro não gostar muito de ler, não ter muito acesso a livros, e o próprio estado da nossa educação tem muito a ver com esse estado autoritário, que sempre foi a marca do Estado brasileiro. Né? Quando a gente olha um estado efetivamente democrático e de direito, que o nosso diz que é desde 1988, e olha como esse Estado se relaciona com a educação, como esse Estado se relaciona com a cultura, a gente tem o termômetro dessa temperatura. A Thaís, a pessoa da Thaís, né, na pessoa da Thaís, a produção, eu fiquei, enfim, pra mim é sempre emocionante poder trocar ideia, e eu me emocionei muito pela lembrança de Canudo. Vou começar me reapresentando com as coisas que são mais legais, porque eu sou mais legal do que uma advogada, eu juro. Eu tenho isso na minha ficha, né, eu fiz direito, mas eu trabalhei também 2 anos como estagiária da Fundação Municipal de Cultura de Aracaju, sou nordestina, de Sergipe, com pé na Bahia. Fiz a consultoria também para a elaboração dos planos municipais de cultura num projeto do Ministério da Cultura e, enfim, também sou pesquisadora e pesquisei relações de direitos humanos e UPP aqui no Rio e tal. E aí, enfim, eu tinha feito planejamento, mas eu decidi que eu ia falar um pouco do que foi das bolas que foram levantadas na mesa, porque eu acho que a gente é mais interessante do que eu tinha separado. E aí, enfim, eu vou começar retomando um pouco do que a Adriana disse sobre a importância do neoliberalismo no meio disso tudo, porque eu acho que isso é central. Acho que a gente precisa compreender a política, qual o papel que a política de segurança pública cumpre na nossa sociedade, principalmente no Rio de Janeiro, que vem se colocando como um laboratório nacional desse tipo de política. E aí, assim, no Estado neoliberal e no modelo de cidade que o Rio de Janeiro vem adotando, que é o modelo empresarial de cidade, a cidade vira produto e ela precisa ser vendida. Então, para vender a cidade num contexto de enxugamento do Estado, ou seja, cada vez menos educação, cada vez menos saúde, cada vez menos saneamento, cada vez menos investimentos nas áreas sociais, a gente precisa de algo que garanta isso. Porque não dá para ser só coerção. Quer dizer, não dá para fazer o consenso também a partir da retirada de direitos. Né? Então a gente precisa de algo que garanta que tudo vai ficar no seu lugar. E aí esse algo que também garante que essa população não vai estar na rua, não vai estar chamando muita atenção, não vai estar na praia, né, enfeiando o cartão postal. E vai estar no seu lugarzinho, enquanto o mundo inteiro vem para o Rio de Janeiro assistir os mega eventos, é a polícia. E aí entra a correção, aí entra o projeto da UPP. Então a gente precisa compreender que a UPP também não nasce do nada, porque as pessoas decidiram que vamos ter uma polícia que é diferente, uma polícia que não atua na favela só em incursão policial.
né, ela surge como uma forma de manter as coisas e as pessoas, principalmente as pessoas no lugar. Então a UPP acaba sendo o braço armado do modelo de cidade que foi adotado no Rio de Janeiro, que é: eu preciso vender uma cidade, e uma cidade onde os pobres não estejam na Zona Sul, onde o pessoal do Jacarezinho, a juventude do Jacarezinho não esteja na praia de Ipanema, né? Vamos cortar esse ônibus, vamos proibir a circulação, vamos dificultar a circulação na cidade, e onde a gente consiga, ao mesmo tempo, remodelar a forma de viver na favela. E aí onde vem o depoimento de que a primeira coisa que faz é sacar do canto da gaveta a resolução 013. Essa resolução, em tese, ela vale para a cidade inteira, né? Porque ela vem de uma lei federal que vale para o país inteiro, mas, né, ela só é aplicada nas áreas que estão militarmente ocupadas. O que quer dizer essa resolução? Que você, para fazer qualquer evento sociocultural, precisa da autorização do comando militar local. Então, você quer fazer um churrasco, você precisa da autorização do OPP. Um batizado, baile funk, precisa da resolução do OPP. Da autorização. Essa resolução, ela em tese caiu. E ela foi substituída por uma resolução conjunta de várias secretarias, que é o que a galera chama de resolução 014. Ela meio que modifica a forma de conseguir uma autorização, teoricamente democratizando, mas aí você precisa de uma série de burocracias que são basicamente impossíveis naquela região para conseguir a autorização. Então você tem que ter autorização do Corpo de Bombeiros, tem que ter ambulância disponível no local para conseguir fazer o baile funk, tem que ter saída de emergência, uma série de coisas que não tem na vida real das pessoas. Porque se alguém passar mal, provavelmente, para descer o morro, vai ter que descer no braço de alguém ou no carro particular. Mas para fazer baile funk tem que ter de plantão uma ambulância. Coisa que não é minimamente razoável para a realidade onde as pessoas vivem. O Estado não se preocupa com aquilo para a vida das pessoas, mas as pessoas, se quiserem ter baile funk, tem que fazer. E aí, enfim, isso me chamou muita atenção, porque, como eu falei, né, eu participei do projeto de consultoria para elaboração dos planos municipais de cultura, que era uma consultoria nacional. E aí eu fiz a consultoria para Aracaju, mas a gente tinha reuniões nacionais, etc. E assim, a gente do Nordeste tinha uma divergência que era central e brutal com o Rio de Janeiro. As pessoas tinham que ir apresentando o andamento dos planos, o Rio de Janeiro falava, o governo federal blindava, era a única cidade que ninguém podia questionar o plano ou sugerir nada, então o Nordeste inteiro se retirava. Que era a ideia maravilhosa da prefeitura barra da consultoria, né, ligada ao ministério, era construir um funkódromo na Barra para que compensar a suspensão dos bailes funk na cidade. E aí, como o pessoal, através de muita luta, tinha conseguido reconhecer o funk como patrimônio material carioca, né, alguma coisa, não pode suspender o funk no Rio de Janeiro, até porque ele não está suspenso, né, nas boates, etc e tal. Então a resposta para a população de favela é: não, mas a gente vai fazer um funkódromo. E aí eles vão poder marcar os bailes lá e dar seu pulo para sair aonde estiver para chegar na Barra, porque é coisa super simples e fácil chegar na Barra. Voltar então é maravilhoso, né? É tranquilo, só que é o contrário. E aquilo gerava revolta na gente. A gente começou a discutir, mas cultura e território, como é que você vai fazer isso? Isso é um absurdo, porque a identidade está ligada à forma de vida das pessoas no cotidiano, a relação que elas têm com o território delas. Isso é um absurdo. Não, mas olha só, você tem que entender que isso é uma concessão do Estado. Porque a dominação cultural ela é central, como eu estava falando, e ela é principalmente... o papel principal dela, a meu ver, por exemplo, é de dominação, mas a partir da disciplinação e da imposição de outra dinâmica. E aí você cola isso, não só com suspensões de baile funk, mas aí você vê que, olha o absurdo, para fazer churrasco de domingo precisa de autorização, porque para as pessoas não se encontrarem. E aí vem o toque de recolher, que foi posto em algumas localidades, que é para as pessoas não estarem na rua. Porque você não destrói a cultura apenas com a forma de fruição do lazer. Você destrói a cultura também a partir da forma de se organizar